Oi, Boa noite. Eliane, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que deu tudo certo, né? Isso, é um prazer te receber aqui no meu canal, Lena. O prazer é todo meu, Eliane. Já estou te apresentando, tá? Ok. Gente, a Lena prepara pais, né? Tanto o pai como a mãe, né? Em como educar seus filhos nessa questão da educação sexual. As crianças, os adolescentes, ela está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na internet. Depois vocês sigam ela lá no canal, porque vale a pena. Gente, eu fico encantada com a forma libertadora como ela fala sobre sexualidade, sobre educação sexual. Obrigada. Mas é um prazer estar aqui contigo. Lena, então a primeira pergunta não podia ser outra, né? Fala Qual é aí. a idade que a gente deveria, nós como pais, falar sobre sexualidade com nossos filhos? Bom, essa é uma pergunta, né, que é sempre comum nas nossas redes sociais. É uma dúvida constante para os pais sobre que idade que eu tenho que começar a conversar com os meus filhos. Só que tem uma questão aí que muitas vezes os pais não estão atentos até pelo próprio desconhecimento do que seja a educação em sexualidade. Então eles imaginam que falar de sexualidade com os filhos muitas vezes está ligado a falar sobre relação sexual. E nem sempre falar de sexualidade é falar de relação sexual. Aliás, falar de relação sexual é uma parte da educação em sexualidade. Mas a E é sexualidade, isso que assusta muito, né, Lena? exato, assusta e aí o pior, não só assusta, como impede que a comunicação sobre sexualidade ela flua dentro de casa. Porque os pais ficam com medo, ligando que essa educação está só direcionada a essa questão. Como eles não sabem como falar sobre sexo de fato com os filhos, ficam com medo. E as outras questões ligadas à sexualidade, como os valores, as expectativas, o jeito de ser, os comportamentos, as questões de gênero, o bem-estar, ou seja, toda a autoestima, o jeito de lidar consigo mesmo, com o outro, o respeito, a diversidade, ou seja, a gente tem tantas questões ligadas aí à sexualidade, né? E principalmente, né, sobre o que nós vamos falar agora, sobre as sensações do corpo, que muitas vezes é vetada à criança, é vetada ao adolescente, esse tipo de relação com ele mesmo, né? E com isso, o que eu diria para você, né, aí no seu canal, para os seus seguidores e alguns meus que estão chegando por aqui, que eu estou vendo também chegar, é que não tem idade. Porque antes mesmo da criança nascer, a gente está falando com eles de sexualidade, porque falar de sexualidade não é só o que a gente diz, mas é o que a gente sente, é o que a gente expressa, é o que a gente tem aí de expectativa em relação às nossas crianças e adolescentes. Então, quando a gente põe o nome do nosso filho ou da nossa filha, a gente já está nesse momento montando ali um ninho de expectativas que quando a criança vai sendo educada pela gente, nós já vamos direcionando para aquilo que a gente quer, o que a gente não quer. Então, quando ele faz uma coisa que a gente gosta, a gente bate palma, a gente conta para todo mundo. Agora, por exemplo, se ele faz uma coisa que a gente não gosta, que não bate com as nossas expectativas, a gente fica quietinha, bate na mão, diz aí você não pega, assim você não faz. E a gente vai norteando e falando esses nossos valores, mesmo sem saber. Portanto, não tem idade, tem demandas da criança, tem expectativas dos pais e tem uma educação no dia a dia que a gente vai norteando, que seria essa educação informal, né, que a gente coloca como educação em sexualidade. Você poderia nos dar um exemplo, assim, por exemplo, na fase lá bem da primeira infância, o que a gente poderia, enquanto pai e mãe, estar colocando para o filho sobre sexualidade? Para exemplificar, porque aqui no meu canal
canal eu falo muito sobre a sexualidade adulta, né? Uhum. E tem uma grande curiosidade nessa questão, né? Do que falar para essa criança. Então, a gente entendeu o que você falou, né? Que depende da demanda da criança. Mas, assim, um exemplo, para clarear um exemplo. A criança, quando eles chegam ali por volta dos 3, 4 anos de idade, é um momento que a criança, ela já aprendeu a andar, já aprendeu a falar, ela já não tem mais que se preocupar muito com ela mesma, porque para as suas necessidades básicas, ela agora já está ali dominando. Então, essa criança passa por uma fase, que é uma fase que a gente chama das descobertas sexuais. Então, como ela já tem um domínio, ela já sabe que existe parte do corpo dela que se ela toca tem uma sensação gostosa, porque ela aprendeu isso quando a gente estava tirando a fralda. Então, ela descobriu que ela tinha genitais, ela descobriu que ela tinha ânus, ela descobriu que ela tem o corpo, que ela tem sensações que se ela se privar de determinadas coisas, por exemplo, ela tem vontade de fazer xixi, mas se ela segurar o xixi, vai ter um desconforto, mas depois ela vai ter uma sensação de prazer e de alívio. Com isso, ela vai identificando os locais do seu corpo. E quando ela chega aí por volta dos 4 anos, por exemplo, é um momento que a criança, ela começa a questionar muito, ela tem muita curiosidade. Aí ela vai querer saber se ela é uma menina, porque que ela tem um órgão que é diferente do menino. Então, ela vai vir com uma série de questionamentos, de curiosidades. Se é um momento que, em geral, a mãe está esperando o segundo filho, ou ela tem uma professora que está grávida, ou tem alguém na família que está grávida. Então, esse assunto da chegada do bebê é outra curiosidade que também começa a despertar na criança. E a criança, então, vai perguntar para a mãe como é que o bebê foi parar dentro da barriga, como é que a semente do papai conseguiu se encontrar com a semente da mamãe para formar um bebê, que é a outra pergunta que os pais mais temem, porque aí eles teriam que falar de sexo e muitas vezes eles têm um temor muito grande que a criança vai imitar e vai querer fazer sexo com 3, 4, 5 anos de idade. Não precisam temer, eles não vão fazer sexo nessa faixa etária. Eles podem até querer imitar, mas não vão conseguir, porque eles ainda não estão preparados para isso, nem fisicamente, e nem têm maturidade para ter uma imitação a um ponto de fato, se concretizar uma relação sexual. Então, os pais, nesse momento, têm essas questões da curiosidade. Agora, tem um tema, Eliane, que pai nenhum pode deixar de fora nesse momento, que é o abuso sexual. Então, mesmo que a criança não pergunte, mesmo que a criança não faça nenhum questionamento, nessa idade é uma idade que eles precisam dar atenção a essa questão. Mas é também nessa idade de 4 para 5 anos que eles estão descobrindo o corpo, não é? Que a criança começa a brincar com seus genitais. E é exatamente nessa fase onde eu vejo a maior dificuldade dos pais de lidar com essa descoberta, com essa relação da criança com o seu corpo. E aí que a gente comete muitas vezes uma série de erros na nossa educação sexual, quando a gente dá um tapa na mão e diz, ó, tira a mão daí, que isso aí é sujo, que isso daí não é uma coisa boa, que isso daí não é para pegar o menino não pode pegar no pinto, a menina não pode pegar na cocota, enfim, não é para pegar nos seus genitais, porque os genitais não é algo admissível socialmente. É algo privado e que eles precisam lidar com isso na sua intimidade, na sua privacidade. Mas esse lidar na sua privacidade, muitas vezes é mal conduzido nesse período, porque é demais, porque os pais muitas vezes tomam um susto. Eles não imaginavam que a criança pudesse fazer essa descoberta. E aí eles ficam perdidos. A criança só se tocaria na adolescência, né? Exatamente. E aí eles flagram o filho com a mãozinha lá no pipi ou na pepeca, e aí eles se assustam. Exatamente. Então, dá um tapinha na mão, não pode. Não Bem pode. claro isso. Olha, tapa nunca é bom, né? Ninguém gosta de receber tapa, de ser repreendido dessa forma. Muito menos quando está se tocando na intimidade. Porque quando a gente dá um tapa na mão do filho e diz aí não pode,
a gente está, na verdade, fazendo uma interdição, né? Negando que essa criança, ela se descubra e mostrando que os genitais dela é uma parte do corpo dela proibida, uma parte do corpo que não é para ser conhecida e nem é para ser tocada. E que fazer isso seria uma coisa não natural, não normal, né? Entre aspas. Ou seja, criando para a criança um defeito que ela não tem. E isso, obviamente, muitas vezes é difícil para a criança se conter, ela vai voltar a se tocar, porque muitas vezes a criança, quando ela se toca, ela descobre que a sensação é uma cosquinha gostosa, né? E por ser uma cosquinha gostosa, aquilo que é gostoso, a gente volta a se repetir. Isso gera na gente, né? A gente tem no nosso cérebro o que a gente chama aí de área de recompensa. E nessa nossa área de recompensa, o sexo, né, e os nossos genitais principalmente, vai ocupar um espaço extremamente importante. Então, na hora que eu descubro que essa parte do meu corpo me causa uma sensação gostosa, automaticamente eu desenvolvo querer voltar para essa região. E com isso, a gente vai fazendo, né? Eu desejo, portanto, eu faço. E se eu não aprendo como lidar com esse meu querer e esse meu desejo, eu posso, então, desenvolver um jeito de lidar que não seja adequado socialmente, né? E com isso criar problemas de constrangimento ou ser mal encaminhado e criar um problema de desenvolvimento, né, da sua sexualidade, do seu desenvolvimento pessoal em relação à sua função sexual. Enquanto você estava falando aí, Helena, eu me pus no papel daquela mãe e de repente já bateu na mão do filhinho lá porque ele estava se tocando, por exemplo, na frente da TV. E aí ela entendeu aquilo como, né, que não poderia acontecer, né? E aí ela já bateu na mão desse filho, vamos imaginar aí 4, 5 aninhos. E agora te ouvindo falar que não seria essa a conduta, essa mãe está angustiada. O que você falaria para ela nesse momento? Não é porque fez isso que não tem mais remédio, né? Muito pelo contrário. Essa é uma atitude que não deve ser repetida, mas essa mãe pode chegar e dizer, mamãe um dia deu um tapa em você, ficou brava porque mamãe não sabia como, sabe, tomou um susto, não sabia. Ou seja, abriu o seu coração para o filho, não sabia como lidar com isso. E agora hoje a mamãe viu uma pessoa falar no canal da Eliane que não era bem assim que eu tinha que falar com você, que tocar no pintinho não é uma coisa, ou na pepeca não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é uma coisa que faz parte da sua natureza. Então não é assim que eu quero que você, assim, não é que você não pode tocar, você pode tocar. Agora, não toca na sala, não toca na frente das pessoas, porque tem um meio social que ele está inserido. Ou tem valores pessoais dessa mãe, que alguma coisa pode desagradá-la e que ela deve dizer para esse filho, olha, eu não suporto que você se toque na minha frente, eu não gosto, eu sei que isso faz parte do seu desenvolvimento, mas isso é uma coisa que a mamãe não permite, então eu não quero que você toque. Mas o que a gente não pode é olhar como se isso fosse algo de anormal do nosso filho. A gente pode até não entender e não conseguir lidar com esse tipo de situação, mas é importante que a gente deixe claro para a criança que não é um problema da criança, é um problema meu. Eu, que sou mãe, que fui educada de um jeito que faz com que eu não suporte lidar com a sexualidade dele. Agora, o importante é a gente desmistificar, né? E buscar desmistificar o que me impede de lidar com essa sexualidade. O que eu não sei que está fazendo eu criar aqui um pensamento e um jeito de lidar com meu filho que não está legal. Então, com isso, a gente vai aprendendo, e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai desmontando e lidando cada vez melhor. Mas essa mãe não precisa ficar angustiada, porque tem um jeito de remediar o que foi feito. Então, reparar a atitude em qualquer momento seria a indicação, né? Exatamente. Bom. Exatamente. Lena, por que a primeira vez
sexo é tão importante assim para o adolescente? Falar adolescente, porque a gente tem pesquisas que eles iniciam a vida sexual em torno dos 13, 14, 15 anos, né? Por que esse momento aí se torna tão importante na vida de uma pessoa? A primeira relação sexual, ela é ainda muito tratada, né, dentro de muito mistério e dentro de muita, às vezes, de proibição, de mistério principalmente, porque não se fala a respeito da primeira relação sexual. Então, o adolescente, ele vai para a sua primeira relação sexual no escuro, tanto a menina quanto o menino. Muitas vezes, a luz no fim do túnel que eles conseguiram encontrar para saber o que ia acontecer de fato numa relação sexual, foi assistindo a filmes pornográficos, foi entrando na internet e vendo, ouvindo algum especialista, ou então, principalmente, a pornografia tem sido a principal fonte dos jovens, tanto das meninas quanto dos meninos, para sua iniciação sexual. E, obviamente... Pois é. E, obviamente, que a pornografia tem de tudo. Claro, você vai ter uma pornografia mais romântica, até tem, mas é a que dá menos ibope, né? Diríamos assim. Então, é aquela que eles fazem menos. Então, o que se faz são pornografias mirabolantes, que dá uma ideia para o adolescente deturpada do que seria a primeira relação sexual ou a relação sexual. Então, muitas vezes, por exemplo, antigamente, os meninos, quando começavam a ter relacionamento sexual, eles começavam esse relacionamento com uma prostituta. Essa prostituta não fazia parte do seu meio social. O que acontecia nessa relação entre esse jovem e essa prostituta, que muitos amigos meus, porque na minha época, os meus amigos e meus irmãos e tudo mais, tiveram esse tipo de aprendizagem. Então, era muito comum, na época que eu era adolescente, os meninos começarem a sua vida sexual com uma prostituta. E muitas vezes, essa prostituta eram as verdadeiras educadoras sexuais, ensinavam, de fato, para eles como ter uma relação sexual com uma mulher. Onde é que ficava o orifício vaginal, o que é que eles tinham que fazer, como é que ela gostava, enfim, dava uma série de toques ali que ajudava para quando esse garoto fosse ter a sua relação sexual com a sua mulher, que em geral era assim, ou com a sua noiva, ou com a sua futura esposa, ou seja, já era numa relação mais próxima de um casamento, essa pessoa, esse rapaz já estava preparado. Mas hoje, como é que acontece? Hoje não existe mais isso. Hoje, os meninos se preparam, não estou aqui defendendo nem acusando, na verdade estou colocando uma constatação de como era. Havia um ambiente, de certa forma, protegido para esse menino que começava uma vida sexual, onde ele não ia se expor socialmente. Hoje é diferente. Hoje os meninos, eles começam a sua vida sexual de uma forma muito mais rica e muito mais proveitosa e muito mais maravilhosa, que é diretamente com quem ele tem que aprender a se relacionar e elas têm que aprender a se relacionar um com o outro. Só que a gente ainda traz o tabu e o preconceito de que o homem tem que dar conta desde a primeira relação sexual, ele tem que ter uma performance extraordinária. Só que este menino, muitas vezes, não tem nem com quem conversar em casa. Ele nem sabe o que é uma relação sexual, o que faz parte dessa relação sexual. E com isso, muitas vezes, ele vai para essa relação muito ansioso, com muito medo. Medo de decepcionar essa menina, medo de que a falta de desempenho dele, ou a negligência dele, diríamos assim, por não ser aquilo que ela talvez esteja esperando, seja uma decepção. Então vai ter uma série de expectativas que ele vai colocar nessa primeira relação. E essa garota, idem, né? Se ele for com a menina ou se for com o menino, idem também, não importa com quem. O fato é que essa primeira relação, tudo que é novo, gera muita expectativa. E por gerar já expectativa do novo que muitas vezes eles ainda não têm a menor ideia de como é que eles vão lidar com isso,
se torna uma primeira relação, muitas vezes ansiosa, angustiante e muitas vezes leva à ejaculação rápida, né? Porque é uma primeira vez, é um momento que ele ainda não sabe lidar. Se esse garoto for um garoto que foi educado dentro de uma concepção de que sexo é uma coisa ruim, que sexo é uma coisa feia, que a gente ainda vê muito, não é nenhum absurdo isso que eu estou dizendo, do medo do sexo, que sexo a priori é do mal e não do bem, como na verdade ele é, esse garoto também vai inseguro com relação àquilo que ele está fazendo, né? O desejo dele, a vontade dele e a concepção sobre o sexo que esse garoto aprendeu ao longo da sua educação sexual. E aí adiciona-se a isso, né, também toda uma expectativa dessa menina, né, de toda uma pressão dessa garota que muitas vezes também não sabe, ela também iniciante, ele iniciante, não sabem ainda como lidar. Então a falta de diálogo que vai existir entre eles, porque já existe essa falta de diálogo na sua educação sexual, faz com que eles não conversam, não abrem o jogo e digam, não sei o que é, vamos lá, vamos se descobrir, entendeu? Seria muito mais simples. Então, você está falando que mesmo começando, né, tendo a primeira relação com uma pessoa da mesma idade, né, que estão se descobrindo tanto, né, um como o outro, é inevitável ter uma ansiedade nesse momento pela falta de conversação dentro de casa, seria por aí? Isso, quanto menos esse garoto tem condições de entender, de saber sobre o que é uma relação sexual, mais ansioso ele vai para essa relação sexual. Se esse garoto, ele tem em casa alguém com quem ele pode conversar, que ele sabe o que é uma relação sexual, ele sabe dos estímulos. Quando ele estava aprendendo a lidar com o corpo dele, nenhuma mãe ou ninguém da família bateu lá na porta do banheiro e disse, vamos rápido aí que eu quero usar o banheiro. Ou seja, a sexualidade muitas vezes ainda é tratada com muito descaso dentro de casa. E esse descaso e essa falta de relevância em relação a essa nossa construção sexual é que cria todo esse medo e essa ansiedade. Então, se esse garoto não é respeitado, né, no seu desenvolvimento, no seu conhecimento, porque quando ele está no banheiro se masturbando, é o momento que ele está se conhecendo, que ele vai sentir quando é que vai vir essa ejaculação. Não está vindo, não está vindo, eu consigo segurar, não consigo. Agora, se ele tem que usar o banheiro rápido, com todo mundo ali batendo na porta, se ninguém respeita esse momento dele, todo mundo acha que é uma bobagem, que é uma sacanagem, que onde já se viu, que menino mais, sabe, mais safado, para com isso não é coisa de estar se fazendo dentro de casa, enfim. Ou seja, se ele não tem uma privacidade para poder se desenvolver, esse garoto também, esse é um ponto a mais de ansiedade para ele. Então, se ele não tem com quem conversar, se ele não é respeitado no seu desenvolvimento sexual, se ele não tem a oportunidade de adquirir conhecimentos a respeito da sua sexualidade, de como lidar com essas reações do seu corpo, obviamente que esse garoto é um garoto que ele vai numa condição de muito maior vulnerabilidade, né, do que outro que tem já um conhecimento, bota mais fé no taco dele, mesmo que ele nunca tenha vivenciado isso, ele tira de letra, muito mais de letra as circunstâncias, vai mais devagar, não vai muito afoito, não bota uma expectativa tão alta na sua primeira relação, né? Então, essa educação em sexualidade que a gente faz em casa com os nossos filhos tem um peso bastante importante nesse desenvolvimento sexual. E aí a gente está falando da primeira relação, mas não só a primeira, né, Helena? As primeiras relações sexuais, né, Exatamente. do indivíduo, do rapaz, no caso, né, que a gente está falando ainda dessa questão aí de ter uma ejaculação muito rápida. Ele acaba acumulando muita ansiedade, até porque assim, eu tenho muitos relatos no meu consultório de homens que falam que tiveram a primeira relação com uma garota e aí optaram em fazer uma troca, né, de parceiras no decorrer aí
da sua experiência? Porque a primeira foi frustrante por, né, ter ejaculado muito rápido, então ficou com vergonha, então procurou outras garotas para se relacionar. Então aí a gente vê o quanto é importante não só a primeira, mas todas essas subsequentes, né, essas próximas relações com outras pessoas, porque aí é uma outra pessoa, aí tem toda uma demanda também de conhecer, de se relacionar, até de criar uma intimidade, né, para fazer esse sexo, para que não acumule tanta ansiedade, né? Isso, porque é muito interessante o que você está colocando, Eliane, porque o que a gente vê é exatamente eles vão para o relacionamento sexual, embora hoje os jovens eles têm muito mais liberdade, eles têm muito mais oportunidade, né, de se relacionar, de desenvolver essa intimidade. Eles têm também até por isso, né, uma facilidade desse caminhar ser muito mais rápido e às vezes até mais rápido do que ele emocionalmente tem condições de lidar. Então, quando ele não tem ninguém que o oriente para poder ir mais devagar, para ele respeitar o tempo dele, para ele respeitar o tempo da sua namorada, ele pode se atropelar e nessas, sabe, ter um relacionamento que seja um fracasso para ele e para ela, ou seja, que o casal não ficou satisfeito com aquele relacionamento, não é? E isso gerar insegurança nele para o próximo relacionamento. Então ele muda de parceira, mas muitas vezes ele muda de parceira, mas ele não se mudou. Então o fato dele não ter se mudado, ou seja, ele não ter ampliado o conhecimento dele, ele não ter quebrado o que de fato estava limitando, quer dizer, não foi a menina que foi o impedimento, né, para a sua relação, mas sim as condições que ele estava naquela relação. Então, se ele não tem um entendimento disso, ele vai trocar de parceira, mas não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu com uma mãe, né, que eu atendo, e que o filho dela foi para a primeira relação sexual e broxou. Né? Broxou, não conseguiu, no caso dele nem foi ejaculação precoce, e ele não teve ereção, porque ele foi com tamanha expectativa e ao mesmo tempo inseguro que ele não conseguiu, como é que diz, usufruir daquele momento, né? Se deixar levar nesse momento. Resultado. Eu diria um nível de ansiedade extremamente alto que não permitiu nem que tivesse uma ereção, né? Exato. Ele ficou numa angústia tal que não conseguiu. Ele travou. Resultado. O namoro acabou. Aí agora ela disse, agora ele arrumou uma outra namorada. E pelo visto não deu certo de novo, porque ele entrou aqui em casa com uma carinha muito triste. E aí ela veio me procurar para a gente conversar. Então veja, a gente tem que descobrir, só que às vezes a mãe acha que essa é uma pergunta muito fácil da gente responder, né? Só que não sou eu quem tenho que responder, é ela, né, na verdade, que vai responder. Porque é ela que tem que se perguntar e perguntar para ele o que ele acha, né, que bloqueou essa relação. O que aconteceu? Para poder eles conversarem, limpar a área do pensamento que ele tem em relação à sexualidade, ao ato sexual, enfim. E se for o caso, né, buscar um atendimento especializado para que esse insucesso não se repita, porque esse é um outro grande problema da educação dos meninos. Porque como os meninos precisam ser, né, o bonzão da história, bichinhos, eles vão com uma carga muito alta nessa coisa, e quando eles se reconhecem com um problema sexual, uma dificuldade sexual, eles também se fecham e eles não conseguem, sabe, se abrir com alguém para dizer, olha, eu não consegui. O que eu faço? Então, eles só vão buscar ajuda depois de já ter vivido muitas experiências que foram experiências ruins. E aí, a cabeça da gente é uma coisa muito louca, né? A cabeça da gente vai registrando essas experiências ruins e quanto mais experiência ruim ele tem, menos sucesso e menos segurança ele vai para uma relação sexual, né? E aí você é melhor do que eu para falar sobre essas questões que se tornam mais graves, né? Ele repete
Exato. Ele tende a se fechar, né? Ao invés de ele fazer exatamente o contrário, que é procurar ajuda, que é externar esse sentimento negativo de frustração, né? de experiências que não deram certo, ele se fecha no sentido de esconder e achar que aquilo, né, de alguma forma vai se resolver, e obviamente a gente vê aí que se resulta sempre na ejaculação muito rápida ou na perda de ereção, e muitas vezes até na perda do desejo sexual, e infelizmente isso, né, acontece, né? Sim. Mas falando aí, né, dessa questão do rapaz que, né, vai por várias tentativas, né, e não consegue, por causa de uma ejaculação muito rápida, começa a se frustrar, né? E aí você falou que a mãe, né, poderia, quando a gente fala mãe, a gente está falando do pai, né? Acho que não tem distinção aí, né? Claro. Aquele que mais tem liberdade com o filho. Ele poderia perguntar para o filho, né, o que acontece, enfim, para poder abrir esse espaço para que esse filho pudesse falar um pouquinho aí de como está essa vida sexual. Mas e essa mãe e esse pai que não tiveram educação sexual, como é que eles vão poder imaginar que esse seria o papel deles? Como é que seria isso, né? Esse é o meu desafio, né? Esse é o meu desafio nas minhas redes sociais, trazer consciência para os pais desse papel que eles têm. Claro que muitas vezes até, eu falo mais as mães porque quem me segue mais são as mães, então 92% das minhas seguidoras são mães, né? Dos meus seguidores são... Olha só, ainda o papel de educadora sexual cai na mão da mãe. Na mão da mãe. Isso que o teu canal está revelando. Exatamente. No meu canal eu tenho, assim, 8% de homens e o restante são as mulheres, né? Então eu geralmente eu falo com elas porque elas é quem estão lá. Eles vão muito pouco. Então elas... mesmo a mãe do menino, é ela que tem que falar com o menino. Não que seja ela que tem que falar, mas é ela que na prática tem falado com esse filho pelo seu canal. Às vezes não é só ela, às vezes o pai também fala, mas ela é quem procura me ouvir, né? Não quer dizer que o pai não fale. O pai pode até falar, mas quem me escuta, quem faz o meu curso para aprender a falar com o filho sobre sexualidade, quem ouve os meus vídeos e tal, são as mães. Em geral, são as mães quem faz isso, né? Os homens, a maioria dos homens que me seguem, em geral, são ou psicólogos ou educadores que querem aprender a falar com o adolescente e, portanto, eles me seguem mais pelo conteúdo do que propriamente pelo papel de pai. Mas, como eles também são pais, então eles acabam usando isso também na sua relação com os filhos, né? Mas as mães são quem faz isso na maioria das vezes, ou seja, quem me segue na maioria das vezes. Agora, de fato, para falar com o filho, tanto faz o pai ou a mãe, o que precisa é que se conquiste com o filho essa intimidade, se conquiste com o filho essa confiança. Porque uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, existe um número muito grande de mães que elas querem muito conversar com seu filho sobre sexualidade, que elas querem saber o que está acontecendo com eles. Mas, exatamente como você colocou, como elas não tiveram uma referência anterior de como é que se fala sobre sexualidade com o filho, o que vai acontecer muitas vezes é que essa mãe não sabe como abordar esse filho para falar com ele sobre sexualidade. Então, ela vem, em geral, com uma pergunta muito direta. E se esse filho antes nunca conversou com essa mãe sobre sexualidade, não é na sua primeira vez que ele vai falar com ela. Então tem que ser um trabalho aos pouquinhos. Exatamente. Por isso que desde ela criancinha, quando, por exemplo, essa mãe que bateu no pintinho dele e diz tira a mão daí e não é para pegar, ela corre um grande risco de quando ele chegar na adolescência, se ela não se
não se, como é que diz? Se reparar, como você bem colocou, se ela não se reparar, ela corre o risco de quando ele chegar na adolescência, não ser a ela a quem ele vai buscar para conversar. Porque isso, a criança, ela vai incorporando, ela vai vendo se a mãe ou o pai dá conta de conversar sobre esses assuntos com eles. E quando chega na adolescência, muitas vezes a mãe quer ir lá falar, mas aí ele, opa, da outra vez ela deu um tapa na minha mão e disse que isso aí não podia. Imagine agora que a situação é outra, que eu de fato estou aqui me masturbando ou estou querendo ter uma relação sexual. E aí o que vai acontecer? Ele não vai procurar essa mãe. Ele vai procurar o Google, ele vai procurar o amigo, ele vai procurar... Se ele tiver sorte de ter uma escola que tem um trabalho de educação em sexualidade, ele vai procurar um professor ou uma professora para conversar a respeito, mas em casa ele acaba não trazendo esse tipo de assunto. Então, para esse pai e essa mãe poder conseguir chegar perto desse filho e conseguir conversar com ele, ela tem que conquistar a confiança. Por isso que eu criei, né, o meu curso que se chama Papo Firme, que é um curso onde eu ensino estratégias de como esses pais abordarem. Então, dependendo da circunstância, dependendo da situação, você tem uma abordagem, outra vez você tem outra. Então, se você é um pai que passou por uma situação que você está vendo, está sacando que o filho está passando parecido, conta para ele como foi a sua primeira vez. Se expõe. Porque a tendência da gente como os pais é mostrar só o que deu certo, que a gente só deu certo e que os nossos filhos aqui são os errados. A gente tem que mostrar que a gente não deu certo de primeira. A gente também errou, a gente também não soube, para que os nossos filhos vejam a gente como pessoas humanas, né? Pessoas que conseguem entender o outro, que também errou e que, portanto, não vai julgar. Agora, se não, ele não vai. Então tem que conquistar, tem que fazer essa conexão com o filho para que ele possa se expor e buscar ajuda, né? Senão ele não vai buscar esse tipo de ajuda. Tá. Então esse filho aos 15 anos que não se abriu com a mãe também, né, os pais não fizeram esse caminho até ele, de agora em diante deve insistir nessa atitude de conquista para que ele vá se abrindo aos poucos. Seria Exatamente. esse o recado, né? Exatamente. A gente nunca pode desistir dos nossos filhos. A gente nunca deve dizer, não, eu já fiz uma coisa, não deu certo, então nunca mais eu vou... Não. Porque quanto menos a gente se aproxima e quanto mais a gente deixa isso para depois, e tem mais, Eliane. Na adolescência, a sexualidade é o ponto crucial da vida do adolescente. É a vida do adolescente. Porque o adolescente, ele acabou de tomar um banho, né? Os hormônios estão ali a 1000 por hora, entendeu? É um momento que eles estão... São sensações novas que estão acontecendo o tempo inteiro. Não dá como esse menino ou a menina, que a gente estamos colocando o foco maior no menino, mas a menina também, não dá para eles não pensarem em algo ligado à sua sexualidade. Ou estão se apaixonando, ou estão se relacionando com alguém, estão descobrindo uma coisa nova, aprendeu a dar um beijo na boca, ou não sabe dar um beijo na boca, ou não sabe como é que faz um carinho, ou não sabe como é que aborda alguém. Tudo isso está o tempo inteiro ali sendo, sabe, removido, como é que diz? Revolvendo na cabecinha deles o tempo inteiro e fazendo com que esse adolescente pense o tempo todo na sua sexualidade. Aí vem a gente, o adulto, e diz assim, para de besteira, isso aí é uma besteira, ó. É uma fase... Não, não é besteira, não. Isso é muito sério. E a gente precisa olhar para isso com muito mais cuidado, porque nessa hora que você não olha com a seriedade, que você não dá importância devida a esse desenvolvimento sexual, é que eles começam a tomar caminhos tortos e se afastar do pai e da mãe. Porque a sexualidade aproxima pais e filhos. Eles não têm a menor ideia o quanto isso aproxima. Porque quando você consegue entender esse mundo dele, olha, é isso que ele está vivendo 24 horas. Se você consegue entender, você chega perto. Agora, se você não consegue entender, cada dia você fica mais distante. Então, aí é até um segredo de aproximação dos filhos. Começar a falar sobre a sexualidade aos poucos
ir buscando essas brechas, contar um pouquinho da vida pessoal, como foi lá na própria adolescência desse pai, dessa mãe. Exatamente. Conquistar a confiança. O segredo é esse, a conquista da confiança. A conquista da confiança e mais. Gerar um tipo de diálogo, né? Que não pode ser aquele diálogo que a gente fica ali dizendo a mesma coisa, mas um diálogo que agrega valor. Que ela diz uma coisa, né, que ela vai falar uma coisa com esse filho, por exemplo, sobre relação sexual, sobre a resposta sexual. Se ela consegue chegar para o filho e dizer, filho, você vai, quando você se excita, sabe, esse daí é uma resposta sexual, essa excitação vai provocar esse tipo de sensação no seu corpo. Você tem um ponto no seu pênis que você vai sentir quando a ejaculação vai vir. Ou seja, se essa mãe puder dar informações que ele não sabia, que ele fala, puxa vida, mãe, não sabia que era por aí, não. Então, dizer a ele que ele tem condições de controlar essa ejaculação, não é? Como é que ele controla essa ejaculação, ou seja, qual é o processo de controle dessa ejaculação, que é natural que no começo, nas primeiras relações, ele não tenha esse controle, porque ele provavelmente vai estar passando por toda uma série de circunstâncias que pode tirar a atenção dele e fazer com que ele não se aperceba direito desse momento. Se ele tivesse a oportunidade, meu Deus, esse garoto não ia ficar frustrado porque ele não conseguiu ou não foi exatamente do jeito que ele queria, né? E ele vai poder chegar de volta e dizer o que foi, como não foi. Então, quando a mãe tem uma conversa que agrega valor, que diz algo para ele, que ele não sabia, que ele aprendeu, que ele pôde usufruir daquele ensinamento, que foi um ensinamento que, sabe, foi positivo para a vida dele, em vez de broncas, repetições, dizer que nada vai dar certo, que ele é só uma criança, que não é, que tome cuidado, né? Enfim, resultado, esse adolescente vai gostar de conversar com essa mãe, com esse pai, porque ele está aprendendo com ela e não sendo recriminado, como muitas vezes é o que acontece. Falar para o filho que se aprende o controle da ejaculação, né? Eu acho que entrar nesse nível de conversa é muito interessante, né? Que hoje aprende uma coisinha, amanhã percebe outra e assim sucessivamente, né? É uma construção, né? É uma aprendizagem que vai aos poucos. Isso, não é uma conversa só que a gente tem, porque muitas vezes a gente tem aquela ilusão de que assim, não, Lena, olha, qual é o dia e a hora que eu tenho que conversar com meu filho, né? Não é dia e hora, não é uma consulta, né? Isso ela faz comigo, agora com o filho não, com o filho é diferente, com o filho é essa construção diária. Que agora você precisa se preparar, você precisa ir em busca, né, de novos conhecimentos para você poder ter esse preparo e poder fazer isso com seu filho. Não precisa ser um especialista, o pai e a mãe podem fazer isso, desde que eles aprendam, está aí, está à disposição de todos eles informação a respeito de como se controla uma ejaculação, dos aspectos fisiológicos de uma ejaculação, né, o que o garoto precisa fazer, a importância dele se conhecer. Então, tem uma série de informações que estão disponíveis e que os pais podem aprender para trazer coisas boas para os filhos, para eles, sabe, ajudar. A gente ajuda tanto os nossos filhos a aprenderem a lidar com a alimentação, não é isso? Mas a gente ainda tem, pelo tabu, pela questão moral toda que envolve o sexo, a gente ainda tem muita dificuldade de trazer os mesmos ensinamentos. Então, se eu não ensino meu filho a se alimentar adequadamente, ele vai se alimentar de acordo com o desejo e o querer dele, né? Exatamente. Sem ter consciência. Quem mais deveria conversar com o filho seria os pais, né? Mas buscando orientação com o profissional, né? Por isso do seu curso aí, né? Tão bem colocado, né? Eu tenho no meu consultório, assim, muitas queixas de homens com ejaculação rápida, Lena. E aí, assim, eles me relatam que tem uma boa convivência com os seus pares, né? Independente de homem e de mulher, né? Uhum. E aí eles questionam por que eles não controlam essa ejaculação se tem uma boa
investigo bem como é a vida a dois, no dia a dia, como isso acontece. Não, tudo bem. Não, a gente se dá super bem. Só que na hora da cama, eu não consigo controle. O que é que acontece, né? Então, sempre essa pergunta. Então, o que você está nos falando aqui é que lá atrás, na primeira relação sexual, essa história aí da construção, né, dessa sexualidade, tudo isso tem muita importância, principalmente para o rapaz, em ter mais ansiedade ou menos ansiedade na hora do ato. Seria isso? Poderíamos fazer esse resumo nesse sentido? Sim, a educação sexual que o rapaz recebe vai influenciar diretamente na construção da forma, na construção da sua sexualidade, do jeito como ele vai lidar com a sua vida sexual. E obviamente, se ele teve uma educação que foi uma educação repressora, uma educação com a visão voltada para o sexo como pecado, como uma coisa nojenta. Por exemplo, eu tive uma vez um cliente que ele não conseguia nem lavar o pênis dele. De tamanho medo que ele tinha de tocar no seu próprio pênis. Quando esse rapaz jogava água e então ele tinha infecção urinária recorrente o tempo inteiro por não conseguir nem puxar o prepúcio para baixo e limpar o pênis de forma adequada. E aí o casal chegou com a queixa de ejaculação precoce. Claro, o pênis dele triscava, imagina, ele não conseguia lidar com o pênis dele nem na higiene, quanto mais na relação com a outra pessoa, né? Imagine a hipersensibilidade que ele tinha nesse pênis, né? Porque não tocava de jeito nenhum, aquilo devia estar muito sensível. Ele tinha, além da hipersensibilidade, todo um arcabouço de medos, de repressão, de conteúdo negativo sobre a sexualidade, que ele queria mais era se ver livre daquele ato sexual, né? Então a ejaculação tinha que acontecer mesmo muito rápida. Já tinha uma propensão pela própria hipersensibilidade e mais ainda essa questão fazia com que esse rapaz ele não conseguisse lidar com essa moça. Então é uma coisa foi muito interessante, né? Porque eles começaram com um trabalho comigo educacional e eu acabei tendo que passá-lo para um colega, né, para fazer terapia, porque o processo dele era um processo não era só numa questão educativa, né? Já tinha aí uma influência psíquica que estava afetando a ansiedade dele e que ele precisava ser tratado nesse sentido. E isso vem de uma educação onde ele não podia tocar nesse pênis, ele não podia lidar com o seu pênis, né? Reconhecer ali o seu pênis, conviver com o seu pênis. Então isso é uma coisa que a gente, sem querer, a gente como mãe muitas vezes, a gente não faz isso por mal. A gente simplesmente não tem a noção do quanto que essa educação que a gente faz no nosso dia a dia pode vir a interferir nessa ejaculação rápida quando ele se torna adulto. Porque vai estar na memória, né? Está na memória. Então, necessariamente precisa fazer uma psicoterapia focada aí nessas questões sexuais para que ele possa se livrar dessa forma de entender o sexo na vida dele, para se livrar, por exemplo, de uma ejaculação rápida. Exatamente. Quando chega num determinado nível, tem mesmo, né? Se ela se torna uma ejaculação rápida, recorrente, né? Que precisa de fato de tratamento, tem que buscar aí ajuda dos psicólogos, né? E fazer esse tipo de trabalho com eles. Porque senão eles não vão conseguir se livrar desses tabus, dessas amarras que impedem, né, que ele lide com o sexo de uma forma gostosa, que ele lide com o sexo, né, de uma forma leve, do jeito que o sexo precisa ser tratado, né? Você falou uma coisa importante aqui. Antigamente o homem iniciava a sua vida sexual normalmente com uma profissional de sexo, né, uma pessoa mais velha. E hoje, né, já existe com mais frequência rapazes que iniciam a vida sexual com uma garota da mesma idade, o que baixaria um pouco o nível
dessa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, a falta do diálogo dos pais, né, fazem com que essa expectativa ainda se mantenha alta, gerando aí muitas ansiedades, não é? E a importância desse diálogo, primeiro dentro de casa, mas, infelizmente, a gente sabe que na prática ainda não é bem assim, né? Infelizmente, eles contam muito pouco, né, com essas informações de fato sobre a primeira vez, né, não só sobre a primeira vez, como você falou, sobre a relação sexual, né, eu acho que você deve encontrar aí no seu consultório, como a gente encontra, eu encontro bastante aqui com os meus seguidores e as minhas alunas, muito desconhecimento a respeito da própria fisiologia, né? Exatamente, que é uma coisa básica, né, entender como o corpo funciona, até mesmo nominar devidamente, né, as partes do nosso corpo. Por exemplo, nós aqui falamos até há pouco, né, pepeca, pipi, mas no sentido muito mais de poder nos fazer entender, né, porque as pessoas aprendem, de maneira geral, aprendem assim, né, então a gente utiliza o termo que, né, se entende, mas falar, por exemplo, a pepeca dando o nome científico, que é vulva, muitas pessoas desconhecem, infelizmente, né? Que é justamente a falta da educação sexual mais direcionada. Exato. Outro ponto que você falou que eu achei bastante interessante, né? A gente fala de uma educação partindo dos pais, mas mesmo quando eles não falam, existe uma educação que não seria ideal. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. A educação em sexualidade, né, ela está não só no que a gente fala, está no que a gente pensa, está nas nossas expectativas, está nos nossos valores, está na forma como a gente se relaciona, como eu me relaciono com o meu menino, como eu me relaciono com a minha menina. Então, tudo isso no meu dia a dia, eu estou passando para o meu filho, mesmo nas entrelinhas do meu comportamento. Então, a forma como eu lido com meu filho, as expectativas que eu tenho em relação a ele, muitas vezes eu não preciso nem falar. Eu estou expressando isso, seja na hora das minhas cobranças com ele em relação à escola, seja nas minhas cobranças com ele em relação a namoro, seja nas minhas cobranças ou nas minhas colocações, né? Se eu fico contando para todo mundo que ele está namorando, então eu estou dizendo para o meu filho, ó, sabe, eu acho o máximo que você está namorando, entendeu? Ou então se eu não gosto da namorada dele, eu estou dizendo que eu morro de ciúmes dele. Então a gente vai dizendo coisas que não necessariamente a gente sentou e disse, ó filho, senta aqui, vamos conversar sobre sexo. Não, a gente já está conversando mesmo quando a gente não fala nada. E pior, muitas vezes, que eu acho, Eliane, é que como a gente não tem essa consciência, a gente nesse dia a dia vai passando e muitas vezes a gente atropela, porque a gente não sabe que está fazendo isso. E aí, por a gente não saber que está fazendo isso, a gente atropela. A minha mãe ter me atropelado, entendeu? Ou eu até ter atropelado os meus filhos, porque eu não sabia ou ela não sabia, ainda era compreensível. Mas hoje em dia, os pais de hoje, eles têm muito mais responsabilidade em conversar com seus filhos em casa sobre sexualidade do que foi para a minha geração ou foi para a geração dos meus pais. Porque hoje os pais têm aonde buscar esse conhecimento. Eu, para poder adquirir o conhecimento sobre sexualidade, eu fui fazer um curso de especialização em sexualidade, porque não existia um conhecimento disponível. E lembro que quando fui fazer o meu curso de especialização, só existia um único curso em São Paulo. E esse curso era lá no Instituto HLs, o Moacir Costa era quem era o coordenador desse curso. E eu lembro quando eu fui fazer, eu ainda fui rejeitada, porque eu era enfermeira. Enfermeira não podia fazer o curso. E aí foi quando eu questionei, disse, eu quero saber o que é que um médico vai dizer aqui nesse curso, que eu como enfermeira não vou entender, e o psicólogo sim. E o que é que um psicólogo vai dizer aqui nesse curso, que o médico vai entender e eu como enfermeira não serei capaz. Como ele não teve argumento, ele acabou me aceitando. Eu fui a primeira não médica e não psicóloga a fazer o curso de sexualidade lá no Instituto HLs. Então, hoje, os pais, eles têm aonde buscar esse conhecimento. Né?
tem cursos de todo jeito, de toda qualidade, inclusive online, como esse que eu faço com os pais, né? Que eles podem fazer a hora que ele quiser, quando eles quiserem, né? Então, é um curso que eles fazem sozinhos, eles na privacidade deles. Na minha época não tinha nada disso. Então, hoje não é mais desculpa não ter conhecimento para conversar com os filhos. Talvez tenha ainda suas dificuldades, tem que ir devagarinho, não precisa dizer tudo, né, de uma vez, como você mesmo colocou, e a gente devagarinho vai se chegando e ensinando os nossos filhos sobre sexo e sexualidade, porque é uma coisa imprescindível, né, nos dias de hoje. E essa geração de hoje precisa fazer isso. Necessariamente, né? Lena, muitos queridos entraram aqui na nossa live, nos parabenizando, falando que gostam muito do seu trabalho. Ai, obrigada. Um monte de profissionais aqui, companheiros nossos aí de congressos e tudo mais. Não deu para ler, porque senão a gente ia sair do nosso rumo, da nossa conversa, mas muita gente, gostaria que você soubesse que muita gente entrou aqui e te parabenizou também, tá bom? Obrigada. Eu queria dizer, assim, é tão pouco tempo, né? E um assunto tão precioso pra gente estar falando, que poderia ficar aqui um tempão ainda. A gente faz outro dia. Isso, a gente marca mais vezes aqui e voltamos com esse assunto precioso. Quero te agradecer imensamente pelo tempo que você, né, veio aqui partilhar conosco esses conhecimentos tão importantes. Agradeço muito, tenho certeza que meus seguidores também, né, gostaram muito da sua fala. Está convidada então já para voltar. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço, foi muito gostoso estar aqui com você e com todo esse pessoal aí assistindo. Eu vi que estava entrando aqui um monte de gente, também não pude prestar muita atenção porque eu estava aqui focada, né, na nossa conversa, mas acho que essa é uma conversa extremamente importante, trazer o fato, como você trouxe, né, e pediu para eu falar, da ejaculação rápida, que é um dos problemas que, sabe, muitos homens enfrentam na fase adulta e muitas vezes a gente não tem a noção que isso já começou lá atrás, na educação que ele começou a receber. Então, isso daí... eu adorei, né, trazer a educação sexual com esse foco dentro de problemáticas que uma educação que a gente não está atenta, que a gente não tem conhecimento, pode afetar a vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, ou a nossa própria vida, né? Exatamente. E eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. E um beijo grande para você e um beijo para todos que nos acompanharam aqui. Tchau. Um beijo para todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.